Fala galera, voltei. Ontem até eu gravei o vídeo pra postar, mas fiquei sem internet o dia inteiro e nada dela voltar. E ainda assim não tá muito boa não, então eu tô gravando aqui, mas é naquela, sei lá se vai sair ou não. Não sei se vou conseguir enviar. Internet ruim é triste, hein? Mas sem demorar mais, vamos logo com o resumo de hoje. Já voltando da onde paramos no último resumo, a linda e pequenininha como Maria acabou de derrotar o grande membro do exército. Aquele soldado estava caído embaixo das pernas da garota inconsciente, enquanto a nossa pequena ninja ao lado apenas observava aquela garota com a cara de espanto nos olhos. Ela ficou um tempo sem reação porque estava impressionada com as habilidades da garota, mas depois que percebeu sua situação, ela voltou a se posicionar em um modo de ataque. Mari, olhando para aquela cena, apenas disse: "Não importa o que você faça, seria melhor que você desistisse aqui. Eu não sou muito do tipo que gosta de desperdiçar o tempo lutando batalhas desnecessárias. Como já falei, eu estou caçando alguém, então não estou querendo enfrentar você aqui. Além do mais, olhando a situação em que você estava, certamente você não será capaz de me derrotar de qualquer forma. Que tal ambas preservarmos nossos orgulhos e continuarmos simplesmente se ajudando a achar o que estávamos procurando por aqui?" Omi não responde na hora, mas dá um salto na direção dela. Assim, Maria percebe o que ela estava fazendo e simplesmente estica seu pé para cima. Com uma velocidade incrível, Maria simplesmente dá um giro rotacional com suas pernas, enquanto jogava a ninja para trás. A ninja pelo menos conseguiu pegar o que queria nesse avanço, que era a kunai que Maria havia pego. Mesmo assim, ela não conseguiu fazer nada para se esquivar do chute de Maria. Enquanto sentia uma dor no braço onde o chute havia sido acertado, ela falava: "Eu estava certa. Isso não é habilidades humanas comum. Você está manipulando a sua força centrífuga?" Mas Maria não respondeu. E com aquele movimento ela percebeu: eu realmente tinha razão. É melhor você sair do campo de batalha agora, ou vai acabar morrendo. Você ainda não é forte o suficiente para esse nível de batalha. Mas a ninja fala seus objetivos ali. "Eu estou aqui à procura de habilidades sobrenaturais para fortalecer meu clã ninja. Não vou deixar simplesmente as coisas acabarem aqui só porque ficou um pouco mais difícil. Além do mais, eu acho que eu preciso encontrar o cadáver dos meus amigos que também invadiram esse lugar. Foi minha culpa eles terem vindo." Maria ri e fala: Você é uma pessoa legal. E pelo jeito é um pouco bondosa. Mas isso só me dá mais motivo para não deixar que você morra aqui desnecessariamente." Assim, Maria dá um avanço na frente dela e a ninja até tenta escapar, mas sem perceber, ela já tinha dado um giro inteiro até as costas da ninja e acerta um golpe nela. O golpe não foi para atingi-la e causar dor, mas sim para nocauteá-la. Maria então pega ela no colo e fala: "Bom, agora é melhor sairmos daqui." Agora a visão é trocada. De um lado, tínhamos um exército inteiro vindo diretamente da cidade academia, pessoas trajadas, com roupas antibala, equipamentos sofisticados, armas de assalto que conseguiriam perfurar o titânio facilmente. Era um exército enorme naquele lugar, onde anteriormente era o ringue de batalha, onde os desafiantes estavam lutando. Parecia que eles estavam investigando se havia algum sobrevivente naquele lugar. Um dos principais membros do exército se aproxima do centro do ringue e fala: "Acho que terminamos por essa área, vamos continuar." E assim o batalhão começa a tentar ir pela passagem. Mas antes que o primeiro passassem pela porta da passagem, ele escuta um certo som e fala para todos pararem. O líder do exército fala: "O que é que aconteceu? Você acha que é algum dos membros da cidade bagagem?" Mas ele simplesmente responde: "Eu acho que escutei alguém cantando. Merda, 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 puta merda." Uma certa garota começava cantando um monte de palavrões enquanto caminhava passo a passo mais perto do ringue. De repente, o homem que estava perto da saída começa a tentar fixar seus olhos na garota para descobrir quem era. Mas antes que ele percebesse, simplesmente algo foi jogado na direção dele, e ele começa a sentir uma dor terrível. Ele olha para o braço que estava segurando a arma e percebe que estava sem o braço. Havia tido o braço arrancado em segundos. Ele olha para trás para ver o que havia sido arremessado e era uma serra de ouro. De repente, a garota que estava ao fundo da passagem simplesmente aparece do lado da serra. Logo eles veem que com aquela velocidade, aquela pessoa não deveria ser uma pessoa normal. Os soldados começam a atirar nela, mas de repente ela pega a serra e corta a cabeça do homem que estava sem braço atrás dela. A parte sem a cabeça do homem se transforma em um tipo de machado de ouro, a qual ela pega e simplesmente consegue acertar as balas que haviam sido atiradas nela em alta velocidade. Ela dá um salto para trás e os soldados começam a persegui-la e entram para dentro do túnel. Eles olham para o chão e parecia que ela estava simplesmente deslizando em algo que parecia ser sangue. Eles tentaram persegui-la, mas sem perceber,
ela havia lançado novamente aquela estranha serra de ouro na direção deles, mas pelas pernas. Assim, várias pernas dos soldados são cortadas e caem no chão. Os soldados começam a ficar assustados. Aquela garota utilizava um macacão sobre sua pele nua. Ela era uma garota morena, de óculos com armações vermelhas e cabelo prateado. Ela atravessava no meio dos soldados em alta velocidade com seu novo machado de ouro recém-adquirido, cortando a garganta deles. O sangue se espalhava por todo aquele corredor, e mais soldados entravam e se deparavam com a cena horripilante. O líder dos soldados logo percebeu quem era aquela. Aquela era uma das membros da Gremlin. Ela era uma Devinger, conhecido na mitologia nórdica como anão. Era a representante da criação de armamentos da organização. Era uma ferreira extremamente habilidosa. Aquela era Marianne Linnaeus. Os soldados, vendo os movimentos estranhos daquela garota, perceberam que ela não estava correndo entre eles, e sim deslizando. O chão estava coberto de graxa e sangue, e ela estava deslizando sobre eles. De repente, eles pensaram em fazer uma armadilha cercando ela. Quando eles a cercaram, acharam que estava na vitória, por isso ameaçaram ela para parar, mas isso não fez ela nem sequer piscar, porque ela continuou a se mover em alta velocidade, deslizando pelo chão. De repente, ela pegou novamente a sua serra de ouro e simplesmente atravessou todos eles em alta velocidade. Quando eles olharam para os próprios corpos, eles perceberam. Eles estavam totalmente picotados. Aquela mulher havia cortado todos eles. Mas a garota simplesmente falou: "Olhem de novo agora." E quando eles perceberam, seus corpos haviam voltado ao normal. Mas eles perceberam que algo estava diferente. Os corpos deles estavam totalmente bem. No entanto, não eram bem os corpos deles. Ela falou que havia picotado eles e trocado várias peças entre eles. Foi como montar um quebra-cabeça com várias partes misturadas. Mas sabe como é? Eu não fiz nenhum teste para ver se seus corpos combinavam, tipo sanguíneo, coisas assim. Ou seja, há uma grande chance dos corpos de vocês apresentarem uma rejeição. E eu não queria ser vocês se isso acontecesse. Eles logo entenderam. Ela trocou várias partes dos corpos deles, uma com os outros. E isso iria matá-los por causa da rejeição do tipo sanguíneo e outras coisas. Marianne então riu e falou: "O que vão fazer? Vão começar a sair matando uns aos outros até pegar as partes de vocês de volta?" E os soldados começaram a olhar um para os outros assustados. Não é que eles estivessem pensando em fazer isso. Eles sabiam que eles não tinham conhecimento em cirurgia nem nada disso para botar de volta. Mas eles estavam extremamente assustados com o fato de que algum dos outros pudesse tentar fazer uma loucura dessas. Um medo tocou em todo aquele corredor e um deles simplesmente atirou porque achou que o outro havia se movido. Quando escutaram o som de disparo, todos os soldados começaram a atirar uns nos outros com medo de que alguém tentasse matá-lo primeiro. Marianne apenas ficou parada assistindo enquanto aqueles soldados idiotas começaram a matar uns aos outros. Depois de um tempo, não se ouvia mais tiro, porque todos eles já haviam se matado. Isso é o primeiro olhar, pelo menos, já que havia um monte de corpos no chão, espalhados em meio ao sangue. Ela começou a caminhar de volta para o ringue, achando que ainda poderia ter mais alguns. Mas debaixo de um daqueles cadáveres cheios de sangue, um dos homens se levanta e puxa sua arma, mirando pelas costas de Marianne. No momento em que ele aponta a arma para ela, ele dispara. Só que Marianne é mais rápido e desliza para baixo, fazendo um movimento e depois passando sua serra pelos braços do homem. Aquele homem se assustou e caiu, imaginando que ela havia cortado seus dois braços. Mas ele olha novamente e percebe que os braços haviam sido conectados um no outro e que no lugar das mãos agora tinha uma torneira de ouro gigante. Ele fica assustado e começa a gritar, vendo aquela cena extremamente horripilante e macabra. Marianne começa a rir. Foi uma boa tentativa, admito. Mas mesmo assim, tentar e errar ainda vale apenas 0 ponto. Ela assim começa a ligar a torneira e sangue começa a jorrar. Olha só que divertido, já que as suas duas mãos se transformaram na torneira, você não pode simplesmente desligá-la, não é? Ao mesmo tempo que quando a torneira tirar todo o seu sangue do corpo, você vai morrer de todo jeito. Assustado com aquela cena, o homem só pode fazer uma única coisa, que era convulsionar no chão até morrer. Ela fala: "Que triste, achei ao menos que poderíamos ter uma última discussão enquanto você morria." E Marianne pega sua serra e machado e volta para tentar ir pro ringue novamente. Mas antes que ela chegasse de novo na abertura, dessa vez um homem vem por cima, quebrando uma certa passagem do teto com um canhão
e começa a entrar com mais homens. No meio do salto, ela simplesmente pega o machado dela e divide o corpo de um dos homens ao meio, transformando a parte superior do corpo do homem em um martelo de ouro. Ela segura ele com a outra mão e simplesmente começa a girar e ficar atacando a cabeça dos soldados como se fosse um taco de beisebol. O homem com um tanque até aponta para ela, mas ela usa seu machado para bater na parede. Daquela parede começa a espirrar sangue. Ele percebe que aquela parede não fazia sentido, porque ali parecia que era o fim da linha do caminho, mas ele sabia que aquele corredor levava até outras passagens. Foi aí que ele percebeu, aquela parede era falsa. Aquela parede havia sido feita com um dos cadáveres que Marianne transfigurou para ficar na forma da parede. Assim, a parede rasga e começa a despejar sangue e gordura do corpo. O cheiro foi tão forte que fez os soldados fraquejarem por um minuto. Marianne aproveitou esse minuto para sair rasgando a garganta dos alvos com o machado novamente. Ela aproveita para deslizar naquele sangue e gordura dos inimigos até perto do cara com uma bazuca. E aí lança seu machado na direção dele. Ele até pensa em atirar no machado, mas ela desliza por baixo e pega a serra de ouro que tinha voltado para seu cinto, cortando assim as pernas do inimigo e as transformando em rodas. Ainda assim, o homem dispara a bazuca e ela perfura o chão, criando uma abertura e o homem caído por ela. Depois que ele cai no andar de baixo, o sangue e gordura dos corpos começam a ser derramados em cima dele. Marianne salta para baixo também, porque percebe que havia mais inimigos aparecendo. Eles continuam a persegui-la e pulam também, só que antes de aterrissarem no chão, ela já estava novamente com a sua serra mutilando os corpos deles. Se ela não simplesmente os rasgava, ela os transfigurava. Chegou a um ponto onde, quando ela olhou para trás para eliminar mais dos inimigos que haviam pulado, por algum motivo todos eles estavam no chão. Ela começa a olhar e vê que eles estavam parecendo cadáveres. Também não tinha nenhum barulho soando do corpo deles, exceto um. Ela podia se concentrar e perceber que aquilo era respiração. Ou seja, aqueles homens estavam tão assustados com aquela cena toda, com todo aquele cheiro de sangue, gordura e cadáveres transfigurados em cenas grotescas, que simplesmente não tinham mais coragem de fazer nada. Mesmo que fossem soldados super treinados para serem simplesmente frios e não se importarem com a morte, eles não conseguiam aceitar aquela situação, onde uma mulher fazia com que eles ficassem em uma forma que a morte era algo simplesmente mais desejável. Ela se aproxima deles, pensando que talvez eles se levantassem para fugir, mas eles estavam em uma situação com tanto medo que nem mesmo fugir era uma opção. Então esse é o nível da Cidade Academia? Eu achei que iriam mandar pessoas mais fortes. E olha que eu nem sou uma combatente da equipe. Achei que teria mais dificuldades, mas desse jeito vai ser chato demais. Bom, mas é melhor continuarmos a missão. E assim ela puxa novamente sua serra de ouro e começa a cortar os corpos daqueles homens que estavam no chão. Depois ela continua passando pela passagem no piso abaixo. Onde será que eu devo ir agora? Quando ela passa por uma encruzilhada em uma outra parte, ela chega até um lugar onde era despejado o lixo de cima do ringue. Não era uma fornalha, mas sim uma grande piscina de ácido. Caramba, o pessoal dessa cidade é realmente bem estranho. Ela olha mais para a direita e percebe que tinha alguém no meio de uns escombros. Provavelmente os escombros caíram no ataque anterior. Ela escuta gritos e vê que era de uma moça pedindo ajuda. Ai não, meu Deus, socorro, socorro, socorro. Ela vê que aquela mulher estava em uma cadeira de rodas e começa a pensar que talvez ela fosse um dos pacientes da cidade bagagem que havia escapado no meio da confusão. Ela então se aproxima e fala: Ei, se você tá aqui pensando em fugir, é melhor aproveitar agora, hein? Daqui a pouco não vai dar pra fugir do meio dessa loucura. Mas a mulher na cadeira de rodas estava extremamente assustada. Deus do céu, por favor, me ajuda, me ajuda. Eu não consigo sair, a minha cadeira ficou presa aqui. Uma cena estranha, já que aquela garota havia matado milhares de soldados do exército há pouco tempo e ter feito coisas horríveis com os corpos deles. Mas ainda assim, a garota simplesmente ajudou a jovem moça a sair dos escombros, com uma cara extremamente gentil no rosto. Isso se devia ao fato de que Marianne não tinha motivo nenhum para lutar com alguém da cidade Bagagens. Querendo ou não, eles realmente haviam feito uma certa aliança por pouco tempo. Não era o objetivo dela proteger ninguém daquele lugar, mas como ela também não tinha como objetivo matar ninguém de lá, ela achou que tudo bem ajudá-la. Depois que ela tirou a moça dos escombros, ela começou a empurrar sua cadeira de rodas e falar com ela.
Bom, se você quiser mesmo sair, a única passagem que sobrou é seguindo direto pelo corredor e virando um poucos metros à direita. Vai sair no meio da neve, mas é a maior chance que você tem de escapar segura. Consegue se mover sozinha com essa cadeira de rodas? E aí a garota na cadeira de rodas, com um olhar gentil, responde: sim, muito obrigado, muito obrigado. Essa daqui é do tipo que eu consigo me mover porque ela é alimentada por eletricidade. Marianne solta outro sorriso e puxa sua serra e tenta cortar a garganta da mulher, mas em uma velocidade imensa, aquela cadeira de rodas dá um giro incrível e simplesmente joga Marianne para trás. A moça na cadeira de rodas começa a rir e fala: ah, como é que você percebeu? Marianne havia sido jogada na parede com tanta força que fez um buraco, mas ela se levanta, é como se não tivesse acontecido nada e fala: bom, se é assim, você não tinha que ter motivos para ter chegado até aqui. Chegar nessa parte é extremamente complicado e tem que atravessar várias escadas. Como pode ver, não tem nenhuma outra pessoa aqui, então você não pode ter simplesmente atravessado aquelas escadas gigantes. A única entrada que você poderia ter passado era pela saída, já que é a única que dá para entrar de cadeira de roda. Mas se você já estivesse na saída, não existia motivos para fugir. Além de que a saída está conectada com o lado de fora, que está nevando. A única chance de você ter chegado até aqui seria com alguém. Se alguém estivesse empurrando a cadeira e tivesse te trazido pelas escadas. Mas você mesmo admitiu que consegue ir sozinha pelos lugares. E como eu não senti nenhum cheiro de sangue embaixo dos escombros, isso indica que você estava sozinha. A moça na cadeira de rodas bate palmas. Parabéns, você acertou. Marianne pega uma lata de graxa e joga pelo chão, criando uma passagem para ela sair escorregando. Ela faz isso enquanto tenta voltar para onde estava antes, enquanto a garota de cadeira de rodas começa a se aproximar. Ela percebe que aquela mulher na cadeira de rodas anda em uma velocidade extremamente incrível. Mal dá para vê-la se movendo como um borrão. A cadeira de rodas dá um salto e parecia que ia passar por cima de Marianne. Marianne usa seu machado para tentar bater o ataque da cadeira de rodas. Quando as rodas batem no machado de ouro, a velocidade das rodas é tanta que só o contato dessas rodas com o machado fazem sair várias faíscas alaranjadas. Então, de trás da cadeira de rodas surgem duas pinças mecânicas que tentam agarrá-la. Marianne usa sua serra para cortá-las e depois se joga. E do nada, várias armas começam a aparecer daquela cadeira de rodas mecanizada. Uma delas era um canhão. Estava escrito Ray Gun Model in Kihara. Assim, a garota na cadeira de rodas fala: você já deve saber o que vai acontecer agora, não é? E um raio simplesmente disparado na direção de Marianne. Um barulho de explosão enorme percorre todo lugar e um monte de fumaça começa a cercar tudo. A garota na cadeira de rodas começa a se aproximar e tentar encontrar o que havia acontecido. Mas quando olha, percebe que Marianne utilizou outros cadáveres para criar um tipo de parede de ouro e se escondeu em uma posição difícil de ser atingida. Assim, ela pega outro dos corpos que ainda estava ofegante no chão, quase morrendo, e o recorta, criando um tipo de lança. Ela joga a lança na direção da garota na cadeira de rodas, que usa suas armas novamente para explodir aquela lança. Mas da parede ao lado sai Marianne, que havia percorrido uma volta, quebrando as paredes com seu novo martelo. Depois ela usa o machado, tentando cortar a cabeça da garota na cadeira de rodas por trás. Mas a garota da cadeira de rodas desliza um pouco para a direita e simplesmente dá um retorno, fazendo um círculo no chão. Marianne percebe que a velocidade daquela garota na cadeira era extremamente absurda, mas lança seu martelo na direção da roda da cadeira e atinge, prendendo ela numa parte de trás. As duas começam a quebrar as paredes do lugar e Marianne estava atrás de vários corpos ainda que haviam sido deixados. Ela começa a rasgar cada corpo daquele lugar e transformá-las em ferramentas afiadas e depois começa a lançá-las em alta velocidade na direção da garota de cadeira de rodas, que simplesmente ativa outro mecanismo na sua cadeira de rodas e começa a disparar com metralhadoras. Marianne acaba falando: então, você é outro deles, não é? Até agora que eu tava sabendo que vieram foi uma tal de Kihara Inshu e um Kihara Hansu. Quem é você? Assim a garota na cadeira de rodas se apresenta: Eu sou Kihara Biorin. Minha missão principal era fazer com que inimigos como vocês desistissem antes que a gente tivesse que lidar mais severamente. Sabe como é? Pra mim, a coisa mais simples na vida é desistir. Se o inimigo tentasse fazer um ataque contra a cidade e academia, Biorin era enviada para fazer com que ele desistisse. Se o inimigo tentasse capturar algum Esper que saiu da cidade e o torturasse,
Era Biorin quem era enviada para torturá-los e fazê-los desistir. Escutando aquilo, Marian aparece e começa a encarar ela e fala: mas dessa vez é você quem vai ter que desistir. Não há muito que você possa fazer com a roda da sua cadeira quebrada. Você está presa em um só lugar enquanto eu posso continuar meu ataque. Mas Biorin começa a rir. Acha mesmo isso? E do centro das rodas da cadeira e até do cilindro quebrado da outra roda que foi destruída, várias patas mecânicas parecidas com patas de uma aranha. Marian começa a olhar aquilo e: você tá brincando comigo? As duas continuam a se encarar e a batalha continua. Mas dessa vez a visão é mudada. Dessa vez vemos a ninja começando a acordar enquanto era carregada por uma Calamarian. Ah, então você está acordando, é? Tudo bem, já estamos bem longe. A ninja começa a olhar e: droga, por que você está me levando para esse lado? Eu não queria estar aqui, eu tinha que observar a batalha. Se eu não fizer isso, eles vão ter morrido em vão. E Maria continua: eu já disse que tem alguém para procurar e você não pode se virar sozinha. E a ninja começa a ficar estressada. Eu não quero escutar isso de alguém que simplesmente fica jogando as suas pernas entre a cara de um homem. E Maria responde: o que isso quer dizer? E a ninja fica mostrando esses golpes de perna, mas você esqueceu que está usando saia? Toda vez que você faz isso, deixa muito visível que você está usando baixo. Maria: onde você estava olhando enquanto eu estava lutando? Mas enquanto as duas estavam brigando, simplesmente a parede ao lado do corredor explode. Mas o que foi isso? Considerando esse lugar, só pode ser duas coisas: ou a cidade de academia, ou outro maldito Kihara. E quem aparece do buraco era uma garota pequena. Parecia que ela estava no último ano do ensino fundamental. Ela usava uma camisa rosa e uma meia calça longa, um pouco cortada. Eram roupas estranhas. Parecia que ela não havia escolhido porque combinava, mas sim que havia pedido para alguém do estabelecimento escolher uma roupa que combinasse com ela. As duas prestam atenção no comportamento dela porque ela parecia ser meio tímida e um pouco assustada. No entanto, a garota começa a murmurar sozinha. Eu sei, eu encontrei eles. Então, eu tenho que fazer o que um Kihara tem que fazer, não é? Amato Oji-chan. Quando escuta aquilo, a ninja logo percebe quem era aquela. Espera, essa voz, essa frase é a mesma que... E do nada, várias luzes começam a piscar em volta. Do nada, a garota pequena simplesmente aparece, dando um soco na cara de Maria. A ninja cai e simplesmente se afasta, e percebe que aquele era o inimigo que havia derrotado seus antigos colegas. Maria ainda não fica parada e aproveita o impulso que ela tinha dado para simplesmente rodar e chutá-la com sua perna. Mas a garota simplesmente usa seu braço para bloquear e dar outro golpe. Para pessoas normais, aquela cena de batalha parecia algo comum. A garota estava simplesmente utilizando golpes normais. Mas um homem há muito tempo parecia já ter utilizado aqueles mesmos golpes em uma batalha. Um certo Kihara utilizou golpes muito parecidos contra o número 1 da cidade academia. Acho que esse não é o melhor jeito de lidar com a situação. A garota fala isso e ativa um certo aparelho em seu pescoço, que começa a transmitir várias telas com vários gráficos diferentes, e seus olhos começam a absorver aqueles gráficos. Kihara Amata, Kihara Hansu, Kihara Enshu, Kihara Biorin. Isso, me ajude aqui, Biorin One-chan. E de repente, patas de aranha também surgem de trás da bolsa da garota. E um canhão com o mesmo modelo que havia sido disparado em Marian há pouco tempo é disparado na direção de Maria. Como Calamari era uma Esper, mas que só tinha habilidades em batalhas físicas, ela não podia fazer nada contra algo daquele estilo. O choque faz ela voar longe e ela voa em direção à parede. Foi mostrado que ela não conseguiria bloquear aquele ataque, mas seus instintos fizeram com que ela conseguisse se esquivar pelo menos um pouco para a direita, fazendo com que ela só voasse por causa do choque, mas que não fosse acertada diretamente. A ninja, depois de prestar atenção na garota que havia caído, percebe que aquilo não era fingimento, apenas um golpe daquela pequena criança havia deixado Maria, que havia derrotado há pouco tempo um soldado totalmente inconsciente. Essa garota não é normal. Ela puxa sua kunai e prepara para atacar a pequena. A garota continua a murmurar: eu não gosto disso, realmente não gosto disso, mas é isso que um Kihara tem que fazer. Quando a ninja começa a se aproximar da garota, ela troca de novo o estilo de luta. Várias telas aparecem, depois vão para seus olhos. E dessa vez ela fala: obrigado pela ajuda, Amato Oni-chan. E simplesmente volta a seu estilo de soco e dá um golpe na ninja. O mesmo acontece, mais armas aparecem, ela troca novamente. A ninja começa a perceber que toda vez que ela fala um novo nome, parece que seu estilo de luta muda. E começa a prestar atenção. Não é só isso que muda.
o jeito dela falar, algo na personalidade. Ela tenta usar sua kunai para cortar a garganta, mas é acertada por várias armas. Ela se recusava a desistir, dizendo que iria se vingar pelos colegas que a pequena matou. Mas quando finalmente a garota iria dar o golpe final, novamente com a arma da Kihara Byorin, a ninja já estava totalmente acabada no chão, parecia que não conseguiria se movimentar de novo. A arma estava prestes a disparar, no entanto, uma mão simplesmente golpeia aquela arma e faz com que o ataque seja lançado para outra direção. Aquele soco não havia sido dado por nenhuma das garotas, ao mesmo tempo que nenhuma delas também conseguiu ver da onde aquela pessoa apareceu. Aquele homem utilizava um jaleco branco e um capacete branco que cobria todo o rosto. Se você planeja continuar atacando elas, você será minha inimiga. Se você também as planeja deixar ir, não muda o fato de que você é minha inimiga. A garota olha para ele. Quem é você? Eu sou aquele que veio acabar com você, Enshu. A garota ativa o negócio para tocar seu tipo de estilo novamente. E o homem mascarado simplesmente fala: entendi, então os boatos eram verdadeiros, você ainda não se tornou uma Kihara completa. E para conseguir suprimir essa sua falha, você usa um mecanismo de trocar informações da sua mente com informações de outros Kiharas que existe dentro do banco de dados que você carrega, mas acaba trazendo alguns graus da personalidade deles com você. Ela troca para Kihara Mata e começa a tentar trocar socos com o homem, mas na hora que ela tenta esmurrar a cara daquele homem, ele simplesmente se agacha um pouco e chuta suas pernas. Mas mesmo que você tenha as habilidades dele, seu corpo, seu estilo vai ter uma falha. As suas cópias não serão iguais às originais. Depois ela troca com a Kihara Byorin e usa suas armas novamente, mas aquele homem aparece por trás e golpeia sua bolsa, desarmando as armas dela. Ela troca com Kihara Hansu e tenta utilizar os ataques dele também, mas ele simplesmente mostra que ilusões são ineficazes. A garota percebe que parecia que aquele homem sabia os pontos fracos dos Kihara. Ela fica assustada e ele soca ela para longe. A ninja começa a ficar sem entender. Eles tiveram tanta dificuldade para lidar com aquela garota, mas aquele homem estava acabando com ela com extrema facilidade. Mas quem é você? A garota fica histérica e não aceita que alguém esteja derrotando os Kihara. Não, eu sei que não é isso que um Kihara tem que fazer, ele tem que acabar com os inimigos. Não, eu preciso de mais conselhos. Amato Jishan, não. Hansu Jishan, não. Kanshou One-chan, não. Sokuryu-kun, não. Kaiho One-chan, não. Isso, Yuitsu. E simplesmente seu estilo muda novamente, mas dessa vez até sua personalidade acaba tendo uma alteração drástica. Eu vou sacudir todo o dióxido de carbono do seu corpo. Assim ela muda todos os átomos do ar e começa a criar explosões. Eu vou estourar seus vasos sanguíneos. Agora sim, isso é algo que um Kihara faria. Mas aquele homem percebe o que ela havia feito e realmente fica um pouco abalado, mas o que ele faz é extremamente louco. Ele se aproxima dela e bota a mão dentro das roupas dele e de lá tira vários tipos de minas terrestres e as pressiona todas. A garota percebe que ele iria se explodir junto, mas parecia que ele nem se importava. E ele fala: está errada, é isso que um Kihara faria. Mesmo que copie suas linhas de pensamento, você não é tão louco quanto um Kihara. A garota fica extremamente assustada. De repente tudo explode, mas indo em uma super velocidade, aquele homem mascarado consegue puxar as duas garotas de perto da explosão, se colocando na frente e impulsionando. A ninja olha para o meio da explosão e fala: mas o que foi isso? Você é muito doido, cara. Mas e ela? Você conseguiu derrotá-la? Mas o mascarado fala: não, ela utilizou algum mecanismo para conseguir pegar distância da explosão. Bom, então é melhor continuar. Assim ele começa a se afastar um pouco delas, mas fala: olha só, eu não estou aqui para falar nada demais para vocês, afinal não tenho o direito de dizer o que vocês devem fazer, mas a verdade é que a situação está tão louca que as chances de vocês conseguirem sobreviver a tudo isso são ridículas. Com certeza, por não terem fugido antes, agora o que aguarda vocês é uma morte extremamente dolorosa. Ainda existe uma chance, uma única chance de vocês conseguirem sair do meio dessa confusão vivos. Você está escutando muito bem, não está, ninja? E ela fala: Como a gente faz para sair daqui? O que você tem que fazer agora é encontrar Kambijou Touma. A ninja fica sem entender e... o quê? Mas espera,
quem é ele. O que está acontecendo aqui vai para outro nível. A loucura está grande demais. Agora estamos em uma batalha contra os Kiharas e o negócio vai ficar fora de controle. Por isso vocês vão precisar dele. Mas o que esse tal de Kamijou Toma pode fazer? Ele é super poderoso ou alguma coisa assim? E o homem responde: não, é o contrário. Ele é apenas um garoto comum. No entanto, por algum motivo, ele tem a capacidade de proteger todos aqueles que aparecem para ele. Se quiser ver ele como eu vejo, ele seria um anti-Kihara natural. Para um confronto com tantos Kiharas, o melhor para vocês sobreviverem seria encontrando o Accelerator. Mas eu ainda não confirmei se ele está ou não aqui. Já Kamijou Toma parece que entrou em um confronto direto com Kihara Hansou há pouco tempo. Por isso vocês têm que cuidar e ir na direção dele. Encontrem-o e peçam ajuda. Se vocês fizerem isso, vão conseguir sobreviver. A garota fala: mas e você? O que você está fazendo aqui? O que você é? E por que está nos ajudando? E como sabe de tudo isso? Não pense demais, mas se quiser mesmo me definir como algo, eu sou um especialista em anti-Kihara e vim aqui para acabar com todos eles. O motivo de eu saber tanto, eles se virem, é porque eu também sou um Kihara. Assim, o homem desaparece no meio do lugar onde tinha explodido e começa sua procura pela garota novamente. A ninja toca em Maria, vendo se ela estava bem, e fala: mas que droga, a situação está cada vez mais estranha. Agora temos que ir atrás desse Kamijou Toma, não é? Já que você me carregou até aqui, vou ser gentil e levar você um pouco do caminho também. Ela bota Maria nos ombros e começa a sua caminhada atrás do garoto. Assim a visão é trocada novamente. A batalha de Marian e Biorin continuava. A loucura estava acontecendo. Vários disparos eram atirados e Marian se esquivava. Ela parecia tentar se aproximar, mas parecia que não tinha muito espaço para isso. Assim Biorin começa a rir. Acho que agora você não tem escolha, vai ter que desistir. Eu já entendi por que não está se aproximando. Não tem mais armas para simplesmente sair destruindo paredes e vir até mim. Você não tem mais armas porque não tem mais material para fazê-las. Você tem vários cadáveres do seu lado, mas não está usando nenhum deles. Ou seja, os cadáveres que você transforma nessas suas armas precisam estar vivos. Por isso que você não matava imediatamente todos, simplesmente retalhava e deixava eles agonizando. Porque aí poderia passar de novo em um dos cadáveres e simplesmente cortar novamente para transformar em uma arma. Mas com o tempo que ficamos aqui batalhando, eles morreram. Sem mais combustível para criar armas, você já era. Marian, você tem razão, você realmente me pegou. Mas se você tivesse percebido isso antes, talvez você tivesse mais chance. Mas agora é tarde, você deixou que eu me aproximasse o suficiente. Biorin fala: como assim? Olha só o que eu peguei. Quando eu quebrei a sua roda, você deixou isso cair. Era um comunicador. Marian usa o comunicador para conseguir falar com o exército de Biorin. Homens, venham aqui para o subsolo, na parte do lixo da cidade de bagagens. Eu encurralei um dos membros da Gremlin. Venham acabar com ele agora e tragam todas as munições que puderem. E depois quebra o comunicador. Viu só? Acabei de encomendar mais material. É claro que soldados amando de uma louca como você, que parece ser do tipo que mataria alguém que desacatasse uma ordem facilmente, iriam aparecer aqui o mais rápido que pudessem depois de receber algo assim. Biorin fala: eu só tinha que acabar com você antes. Mas Marian continua utilizando sua velocidade para se esquivar. Pena que não vai dar tempo. Biorin começa a tentar se aproximar com suas patas de garra, mas quando ela chega na parte onde estavam os cadáveres, se aproximando o suficiente de Marian, ela percebe que existiam várias armadilhas colocadas ali. Ela transformou algumas pessoas ainda que estavam vivas em armadilhas que acionassem todas as granadas carregadas no corpo do inimigo. Eu não pude criar mais armas, mas acho que não foi desperdício. Biorin percebeu que ela havia atraído ela e explode. A explosão faz com que os soldados de Biorin se aproximassem mais rápido, descuidadosamente, achando que a chefe deles estava precisando de ajuda. Mas assim que um dos homens atravessa a porta de entrada, Marian usa sua serra para degolá-lo e transforma seu corpo em outro martelo. Dessa vez era um martelo gigante. Ela simplesmente pega com as duas mãos e lança na direção da explosão. Biorin, que estava voando na sua cadeira de rodas, não conseguiu se esquivar do ataque e tem o resto da cadeira de rodas quebrado. Ela estica sua mão para pegar uma das armas que acabou voando, mas ao mesmo tempo Marian lançou sua serra na direção dela e corta uma das mãos de Biorin. Ela começa a cair e começa a se preparar para a queda, mas quando ela percebe, ela não estava em cima do chão, mas sim de uma grande piscina de ácido. E Marian revela que aquele era o plano dela. Marian começa a se aproximar e assiste a queda da Biorin de dentro da piscina. E com isso é um Kihara a menos para se preocupar. Agora temos Kamijou Toma ou Hansou.
ou até a tal da Inshu? Qual será o próximo que eu devo encontrar? E com o anúncio da morte de Biorin, terminamos o resumo de hoje. Marian é a prova de que se deve ter fé nas malucas, e a treta entre os Kihari e a Gremlin fica mais complicada. Bom, mas era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem, vire membro que isso ajuda muito. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!